Salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiano, e estou aqui para dar uma aula sobre Césare Beccaria, um importante pensador iluminista e sua grande obra Dos Delitos e das Penas de 1764, portanto século XVIII. Rapaziada, Beccaria é uma das grandes referências no direito penal até hoje. O objetivo de Beccaria era pensar como é que as penas e as leis penais devem ser aplicadas de forma racional e justa, visando fundamentalmente o bem-estar social. Para Beccaria, todos os seres humanos têm desejos irrestritos, mas viver em sociedade significa limitar esses direitos irrestritos. Para Beccaria, as leis são uma forma de viver em sociedade com um máximo de liberdade. As leis devem limitar ao mínimo a liberdade humana. E as leis, elas têm uma função utilitária. As leis, especialmente as leis penais, têm uma função. Qual é a função? Garantir a nossa segurança, portanto nos proteger e evitar novos crimes. Rapaziada, para Beccaria, a lei não tem a função de punir. Para Beccaria, a lei não tem a função de se vingar. A lei tem uma utilidade. A utilidade deve ser a proteção e o bem-estar social. Mas, para isso, deve haver igualdade jurídica. Todos devem estar submetidos à mesma lei. E, além disso, as leis devem ser claras, objetivas, de forma que todos as conheçam, para que ninguém possa alegar ignorância da lei. Mas, além disso, os juízes, aqueles responsáveis pela aplicação dessas leis, devem cumprir somente o que está escrito na lei, nada além da lei. Fundamentalmente, para Beccaria, a lei tem uma utilidade. Portanto, a lei não deve servir para a vingança, não deve servir para a revanche, mas deve servir para o bem-estar social. Nesse sentido, é importante a gente parar para pensar. Para Beccaria, a pena deve ser racional. Para Beccaria, a função da pena é também evitar novos crimes e promover uma reeducação social. Portanto, para Beccaria, a pena deve ser aplicada de forma racional, e Beccaria critica, é um dos primeiros a criticar aquelas punições inquisitoriais como o suplício, ou seja, uma punição física, e como a pena de morte. E perceba, Beccaria não vai falar, ai, eu não gosto, eu acho feio, eu acho mal. Não, não é uma questão moral. Para ele é uma questão racional. Por que Beccaria critica o suplício? Porque para Beccaria aquilo vai se tornar um espetáculo. E um espetáculo que tende a naturalizar e normalizar a violência. Se eu estou vendo alguém ser açoitado, se eu estou vendo alguém ser enforcado, aquilo está naturalizando uma prática de violência. E além disso, este é um espetáculo que não vai reeducar, não vai fazer com que as pessoas tenham receio de praticar crimes. Pelo contrário, elas estão tendo prazer no espetáculo da violência sobre o outro. Além disso, Beccaria critica a pena de morte. Por quê? Porque a pena de morte ela é irreversível. Então, caso a justiça erre, não tem volta. A justiça cometeu um crime, porque afinal a própria lei diz que a morte é um crime. Então a justiça opera um crime e um crime irreversível. Além disso, a pena de morte normaliza a violência. Ela transforma a violência em um dado da normalidade. E por fim, para Beccaria é uma pena curta. A pessoa que cometeu uma infração sofrerá, ou seja, sofrerá as consequências dessa pena de forma curta, intensa, porém curta. Ele fala, é muito mais conveniente que esta pena seja longa, para trazer uma punição muito mais extensa do que intensa. Muito bem, isso vai se alinhar ao que Beccaria fala sobre a segurança. Como vamos nos manter em segurança? Como vamos manter-nos protegidos e evitar novos crimes? Não é a punição exemplar, não é a punição física. Para Beccaria, o que garante a segurança é fundamentalmente a ausência de impunidade. Então não é eu massacrar, eu torturar que vai garantir segurança, pelo contrário, é a certeza de que todo crime cometido será julgado e será punido, ou seja, a ausência de impunidade garante a segurança. Mas para isso, a justiça deve ser ágil, e a justiça deve ser impessoal, não interessa quem. Se cometer um crime, esta pessoa deve pagar de forma ágil, ou seja, a justiça não pode ser morosa, a justiça não pode ser lenta e a justiça não pode ser parcial. Muito bem. Desta forma, perceba, a pena tem uma função utilitária, que é nos trazer segurança. Além disso, para Beccaria, a tortura ela é inútil. Por que ela é inútil?
porque ela pode punir inocentes e ela pode inocentar culpados. Então, vamos aqui descobrir a verdade. Aqui uma perspectiva bem inquisitorial. Vamos descobrir a verdade, vamos torturá-lo para que ele fale a verdade, vamos fazer uma grande condução coercitiva, vamos fazer um terror psicológico para que ele fale a verdade. Não necessariamente. Uma pessoa por medo, ou uma pessoa diante daquela punição, daquela tortura, pode falar até uma mentira, mas que seja aquilo que os seus acusadores desejam ouvir. Por outro lado, uma pessoa que cometeu um crime, mas que tem uma resistência à dor, ela pode ficar calada. Portanto, a tortura não é um meio de descobrir, a tortura não é um meio de produção de provas, a tortura não é um meio de exercício da justiça. Muito bem. Sobretudo porque deve haver na justiça algo que se chama presunção de inocência. Todos são inocentes até que se prove o contrário. Mas para a Beccaria, a tortura é inútil para produzir provas, ou seja, para trazer segurança. Muito bem. E Cesare Beccaria, além disso, vai falar sobre a delação premiada. Para a Beccaria, a delação premiada ela é um equívoco muito grande. Por que ela é um equívoco? Porque ela incentiva a traição, ela é moralmente equivocada, ela incentiva a traição. E além disso, ela traz uma desigualdade entre as penas. Duas pessoas cometeram um crime, mas uma delatou, então a pena dela será menor. Mas isso é uma desigualdade entre culpados. E, por fim, isso evidencia a fraqueza da justiça. A justiça precisou do auxílio de um criminoso para exercer a justiça, portanto a justiça é frágil. Perceba, Beccaria está mobilizando argumentos racionais que visam o utilitarismo em prol do bem-estar e fundamentalmente da segurança social por meio da ausência de impunidade. Uma tentativa de iluminar com a razão e com as luzes do conhecimento as trevas da ignorância, da tortura e de todo aquele punitivismo medieval e inquisitorial. Professor Basílio, canal Historiano, viva a justiça de forma célere, viva a justiça de forma impessoal. Um forte abraço e é isso aí.